Pessoal, chegamos ao módulo de número 6, que trata de coordenadas do vértice da parábola. É necessário que você, quando olhar para um gráfico de uma função quadrática, ou seja, olhar para a parábola, saber identificar onde está o vértice, tá? Se o vértice é o ponto mais baixo da parábola, se o vértice é o ponto mais alto da parábola, e além disso, você saber determinar as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. Então, nesta aula, eu vou te ensinar a você identificar o vértice, tá? Saber se ele está do lado esquerdo do eixo do x, do y, perdão, ou à direita do eixo do y. Isso aqui a gente já viu, tá? É bem interessante que você saiba disso também. E principalmente a calcular o x do vértice e o y do vértice. Por quê? Porque lá na frente a gente vai estudar em um módulo onde fala sobre ponto máximo e ponto mínimo. Está inteiramente ligado às coordenadas do vértice. Então, se você souber identificar o vértice e calcular suas coordenadas, você se dá bem nos módulos que vêm pela frente. Tá bom? Então vamos lá. Observa aqui esse gráfico. Veja que tem a concavidade voltada para cima. Então aqui eu já garanto que meu A é positivo, tranquilo? E o ponto mais baixo dele, ó, é esse vértice. Então, o nosso objetivo agora é encontrar o ponto deste vértice, ou seja, as coordenadas do vértice, que eu vou chamar de x do vértice e y do vértice, tá bom? Então, como esse curso aqui não é um curso de matemática, e sim um curso para você resolver questões de prova de concurso, então não é meu objetivo demonstrar a fórmula. Quando a fórmula for interessante, que eu acho que você deva saber, então aí eu faço a demonstração. Mas caso contrário, ó, eu vou só para as fórmulas mesmo. Então a gente vai trabalhar, eu vou te ensinar a você resolver questões do Enem, questões de concurso, tá? É isso aí que eu vou resolver, ensinar para vocês. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o x do vértice? Presta atenção aqui. Ó, quem são as coordenadas do x do vértice? O x do vértice, gente, vai ser encontrado você colocando a fórmula menos b sobre 2a. Professor, esse b é o b da função? Sim. Então veja que está intimamente relacionado com os coeficientes da função. Então x do vértice é menos b sobre 2a. Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Por que esse menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Se você souber disso, sabendo calcular o x do vértice e o y do vértice, você tem as coordenadas do vértice, tá? Esse aqui é o ponto, ó, x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tá bom? Então, como eu falei agora há pouco, o vértice lá nos módulos seguintes, a gente vai ver que esse vértice é chamado de ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesta questão aqui, ó, neste esboço, o vértice é o ponto de mínimo da parábola. Tranquilo? Então, posso passar? Então, vamos lá. Questão 48. O gráfico ilustrado na figura 3 a seguir mostra a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1 do segundo grau. Bom, nem precisava dizer que era do segundo grau, tá? Só pelo formato aqui da função, você identifica que é uma função quadrática, tá bom? As coordenadas do vértice da função foram suprimidas. Olha aí, as coordenadas foram tiradas aqui. De acordo com o gráfico, o par ordenado xy da localização do vértice da função é... Gente, o vértice é esse ponto aqui. Ok? Se eu quero descobrir o x do vértice, ó, eu vou sair desse ponto para o eixo do x. Ó. Vou sair do ponto para o eixo do x. Encontrei quem? Encontrei a abscissa 1. E vou sair desse mesmo ponto que é o vértice para o eixo do y. E encontro a ordenada menos 2. Então,
o ponto do vértice aqui, ou seja, as coordenadas do vértice é o x1 e o y menos 2. E a gente encontra 1 e menos 2 na alternativa E. Então, gabarito da questão 48, letra E. Questão 49. Determine o vértice da parábola definida pela função quadrática g de x, eu vou trazer para cá, ó, g de x, igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Vamos lá, gente? Como é que eu calculo as coordenadas do vértice? Então, tem uma formulazinha bem simples. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá descobrir logo o x do vértice. Então, x do vértice vai ser menos... Quem é b? b é menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o x do vértice, menos por menos dá mais, ou seja, 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x do vértice desta parábola é 2. Tranquilo aí? Então, já dá para a gente matar a questão, só encontrando o x do vértice, né? Ó, questão aí, gabarito, letra D. Mas eu vou fazer os cálculos, tá? Para a ordenada, tá? Deste ponto. Bom, encontrado o x do vértice, que é o mais fácil, há duas maneiras de você encontrar o y do vértice. Ou você usa a fórmula y do vértice igual a menos delta sobre 4a, ou substitui o x do vértice na função. E aí você encontra a imagem do x do vértice. Ou seja, se eu fizer isso, a imagem do x do vértice, que é quanto o x do vértice? 2, vai ser igual. No lugar do x eu vou substituir por 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Bom, 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 dá 8. Mais 4. E agora, gente? 4 menos 8 mais 4. Então, eu faço assim, 4 mais 4 dá 8, e 8 menos 8 dá quanto? Dá 0. Então, ó, esse valor aqui é o y do vértice. Isto é uma maneira, tá, de você encontrar. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com essa maneira aqui. Eu encontro o x do vértice, que é bem mais fácil, e aplico esse x do vértice na função. Eu encontro a imagem do meu x do vértice. Encontrou essa imagem corresponde ao y do vértice, tá? Então, evita de calcular aquela história do delta, dependendo se o valor for muito alto, tá? Dos coeficientes, mas assim, pelo caminho que você for, desde que esteja correto seu raciocínio, você vai chegar à mesma resposta. E a gente já sabia que esse ponto aqui tem coordenadas x2 e y0. Tá? Isso aqui é o vértice desta parábola aqui em questão. Gabarito a gente já tinha visto que é a letra D. Questão 50, da banca CESP e Sebrasp, do ano de 2022. Bem recente, tá? A respeito das funções e suas propriedades, julgue o item subsecutivo. O vértice da função quadrática k de x igual a x ao quadrado mais x menos 7 quartos ocorre no ponto V igual a menos meio menos 2. Certo ou errado? Então vamos lá? Vou procurar logo do x do vértice. Então, gente, nesta altura aqui, eu não tenho como ficar ensinando quem é A, quem é B, quem é C, não. Você deve saber. Olhou para uma função quadrática, no automático, o seu subconsciente já diz, ó, A vale tanto, B vale tanto e C vale tanto, tá? Isso aqui foi assunto lá do primeiro vídeo da playlist. Não vou ficar sempre repetindo isso não, tá? Para a gente ganhar tempo também. E vocês também começar a exercitar o seu cérebro para isso. X do vértice igual a menos B sobre 2A. Então, vamos lá? Menos, quem é B? B é 1. Então, menos 1 sobre 2 vezes A. A é 1 também. Então, vai ser menos 1. 2 vezes 1 dá 2.
Olha, gente, menos 1 dividido por 2 dá menos meio, tá? Como assim? Em cima é negativo, embaixo é positivo, menos por mais dá menos. 1 não divide 2, tá? Não é uma divisão exata, então deixo na forma de fração. Isso aqui, ó, o x do vértice já está batendo com o x do vértice do item, tá? Que eu vou julgar. Agora vamos descobrir quem? O y do vértice. Lembra que eu falei? O y do vértice você encontra aplicando a fórmula, que é y do vértice igual a menos delta sobre 4a, ou encontrando a imagem do x do vértice. Eu vou encontrar a imagem do x do vértice, tá? Então, a imagem do x do vértice. Quem é o x do vértice? É menos meio. Então, vai ser igual. Eu vou voltar para a minha função, x ao quadrado mais x menos 7 quartos, e vou substituir o x por menos meio. Então, fica assim, menos meio ao quadrado, que é o x, ó, mais menos meio, que é o valor de x, menos 7 quartos. Tá bom? Então, a imagem de menos meio vai ser igual. Olha, gente, menos meio ao quadrado é menos meio vezes menos meio. Menos por menos dá mais. Se eu quero multiplicar meio vezes meio, a gente já viu que para multiplicar a fração, eu multiplico cima, cima, baixo, baixo. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, dá 1/4 positivo, tá? Olha para cá, dois sinais juntos. Eu devo colocar o resultado do jogo de sinais. Mais por menos dá menos. Menos meio, menos 7 quartos. Bom, gente, agora nós estamos diante de uma diferença, tá? De subtração de fração. Vamos lembrar? Para somar ou subtrair fração, a gente tem dois casos, duas situações. Primeira situação, é o primeiro caso. Se os denominadores forem iguais, você repete o mesmo denominador e faz a operação lá de cima, dos numeradores. Certo? Que não é o caso aqui. Aqui eu tenho frações com denominadores diferentes. Então, quando você se depara com adição ou subtração de fração com denominadores diferentes, você vai ter que encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Quem são os denominadores aqui? 4 e 2. Eu não vou repetir outro 4 porque vai só repetir, tá? Então não adianta, é 2 e 4. Aí no cantinho da folha você faz isso, ó. Para encontrar o MMC, faz uma decomposição simultânea por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Quero continuar a divisão por 2. Por quê? Porque existe número par ainda. Então, por 2, 1 não pode, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Terminando aqui, ó, tudo em 1, encontrou tudo 1, você para e multiplica esses fatores. 2 vezes 2 dá 4. Então, o MMC de 4 e 2 é 4. Bom, encontrado esse 4, o que é que você faz? Você divide esse 4 por cada um dos denominadores. E o resultado multiplica pelo numerador daquela fração. Por exemplo, ó, o denominador 4, vou dividir primeiro por esse 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Então, vamos lá fazer essa conta? 1 menos 2 menos 7. Faça o seguinte, ó. Para quem está enferrujado, juntos positivos e juntos negativos. Positivo eu só tenho um, certo? Que é o 1. Vou juntar agora os dois negativos. Menos 2 menos 7 menos 9, dividido por 4. Então, ó, agora você tem 1 menos 9. 1 menos 9 é menos 8, dividido por 4 é menos 2. Então, ó, isso aqui é o y do vértice. Gente, realmente a ordenada do vértice é menos 2, tá? Então, o ponto do vértice é justamente esse. Abscissa menos meio, ordenada menos 2. Então, o item está correto. Ok? Questão 51. A função quadrática f de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais 12x sobre 6 menos 1
terá a soma entre o x e o y de quem? Do vértice igual a quanto? Ou seja, você vai encontrar as coordenadas do vértice e vai somar. Só isso. Certo, gente? Só isso. Então, eu vou trazer a função para cá, ó. F de x igual a x ao quadrado sobre 2. Olha direitinho esse termo b aí. O termo b, o termo completo, tá? Do bx aí. 12x sobre 6. Eu posso já dividir 12 por 6, que dá 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2x menos 1. Certo, gente? Então, se eu quero encontrar o x do vértice e o y do vértice, eu vou para a fórmula. Qual é a fórmula? X do vértice igual a menos b sobre 2a. Vamos lá? Menos. Quem é b? B é 2. Então, menos 2 dividido por 2 vezes o a. Opa! Aqui sim, eu vou trabalhar aqui em o a. O a, gente, é o coeficiente do x ao quadrado. Cuidado para você achar que o a é 1, porque daqui na frente vale 1. Gente, coeficiente é esse conjunto todo, ó. É o número todo que fica na frente do x ao quadrado. Então, o coeficiente a não é 1 não, tá? É meio. É meio. Bom? Então, em cima é menos 2. 2 vezes meio. Para multiplicar um número, ó, 2 vezes meio, eu multiplico cima, cima, baixo, baixo. Aí você faz a pergunta: professor, e abaixo desse 2 tem o quê? Gente, abaixo de qualquer número, subtende que vale 1. Aí você faz, ó, multiplicação cima, cima, baixo, baixo. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui, ó, 2 vezes meio dá 1. Certo? Então, menos 2 dividido por 1, menos 2. Ou seja, eu já encontrei o x do vértice. Para encontrar o y do vértice, ou você aplica a fórmula y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Eu não costumo fazer, mas quem quiser fazer pode treinar aí, fica à vontade. O que é que eu faço? Eu pego esse x do vértice e encontro a imagem dele. Então, a imagem do x do vértice, que no caso aqui é a imagem de menos 2, me dá o y do vértice, tá? Então, vai ser, no lugar de x, lá na minha função, eu vou colocar menos 2. Então, fica meio vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes o x, que é menos 2, menos 1. E agora, vamos fazer só essa continha aqui, ó. Primeiro, multiplica ou faz a potência? Isso, a potência. Então, vou repetir. Meio vezes menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4. Aqui ó, eu tenho uma multiplicação. Então, faz-se o jogo de sinais. Mais por menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, menos 1. Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar. O y do vértice igual. Olha aqui, multiplicação novamente. Tem uma fração multiplicando por um número inteiro. Cima, cima, baixo, baixo. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Menos 4, menos 1. Agora você faz essas contas, né? 2 menos 4 menos 1. Para aquela pessoa que não está bem adaptado com a matemática, faz o seguinte: juntos positivos, mas só tem um 2 de positivo, então deixa ele. Juntos negativos, menos 4 menos 1, menos 5. Então, y do vértice é 2 menos 5, é menos 3. Eu já encontrei aqui o x do vértice e o y do vértice, mas o comando da questão não é esse, não é encontrar só as coordenadas. Eu quero a soma das coordenadas do vértice. Então, eu vou somar. A soma vai ser igual o x do vértice, que é menos 2, somado com o y do vértice, que é menos 3. Então, essa soma vai ser menos 2, mais por menos dá menos, e menos 2 menos 3 igual a menos 5, que menos 5 está lá na alternativa A. Então, gabarito da questão 51, letra A. Questão 52, CESP-SEBRASP 2024.
Questão boa, tá? Considerando a função f de x igual a k vezes x menos 2 vezes x mais 3, em que k é um número real não nulo. A gente já sabe que o k é não nulo, tá? Julgue o próximo item. As coordenadas do vértice de f de x são abscissa menos meio, ordenada menos 25k sobre 4. Será que isso aqui é verdadeiro? Certo ou errado? Então, vamos ver como é que a gente faz essa questão? Então, vamos lá. Vou trazer a função para cá. Me diga uma coisa. Essa função está na forma geral ou na forma fatorada? Hã? Não vi, não. Isso. Forma fatorada. A forma fatorada, ela já dá o quê? Ela já te diz o quê? Isso. O valor do coeficiente A, que é o coeficiente dominante ou líder da minha função, e o que mais? As duas raízes. Perfeito, cara. Perfeito. Então, daqui, ó, desta função, só em olhar para esta função, você já tem a informação que o A é o número K e as raízes são 2. Quem é a outra raiz? Mais 3 não, tá? Isso, 2 e menos 3. Perfeito. Lembra que eu disse, ó, toda vez que quando der na forma fatorada, que é saber são as raízes, você faz só trocar o sinal ali, ó. Não era menos 2? Então é 2. A outra raiz, não é mais 3? Está lá, não é mais 3? Então a raiz é menos 3. Gente, eu vou te dar aqui outra dica, uma carta na manga, tá? Quando você tem as raízes, presta atenção. Quando você tem as raízes, x1 e x2, tá bom? O x do vértice sempre, 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 seja 100%, vai ser a média aritmética dessas raízes. Como assim, professor? Explique. As raízes são quem? 2 e menos 3. Então, o x do vértice é a média aritmética, ou seja, é o x1 somado com o x2 dividido por 2. Vamos ver? X1, quem é? É 2. Somado com menos 3. Então, menos 3 dividido por 2. 2 menos 3 dá menos 1 sobre 2. Aqui é meio, negativo. Ó. Bate sim com o vértice, com a abscissa do vértice do item que a gente vai julgar. Então, já sei que o x do vértice dessa minha parábola é menos meio. Tá bom? Então, essa dica aqui, ó, ela é demais, principalmente quando a questão te der o gráfico e as duas raízes. Então, você já mata de imediato. A média aritmética, ou seja, o ponto médio entre as raízes é justamente o x do vértice. Tranquilo? Então, veja que eu nem usei aqui aquela ideia do x do vértice igual a menos b sobre 2a. Eu não usei. Certo aí? Mas quem quiser usar, você desenvolve lá em cima aquela multiplicação dos binômios, vai chegar em alguma coisa com o k no A, o k no B e o k no C. E quando você for fazer menos b sobre A, k vai cancelar com k, então fica menos meio, tá bom? Eu vou deixar aí como tarefa de casa aí para vocês. X do vértice eu já encontrei. Vamos encontrar o que agora? O y do vértice. Vou encontrar o y do vértice, tá, gente? Ó, usando aquela mesma ideia do que a gente já fez até agora. Então, o y do vértice vai ser a imagem do x do vértice. Ou seja, no lugar do x, lá na minha função, eu vou colocar o x do vértice. Então, o y do vértice vai ser k, volta para cá, ó, k vezes x, mas o x é o x do vértice, que é menos meio, menos 2, vezes x, que é menos meio,
mais 3. Agora, gente, é só continha, tá? Só fazer continha. Y do vértice vai ser K vezes. Quanto é que dá essa conta aqui? Eu vou ensinar vocês um pulo do gato, que quem é meu aluno, ou quem já foi meu aluno, sabe que eu gosto de ensinar uns pulos do gato, e é uma maneira, um atalho, tá? De você sair daquela situação de maneira bem rápida e prática e correta. Então faz o seguinte, ó, toda vez que você quer somar um inteiro com uma fração ou quer subtrair, não interessa se é somar ou subtrair inteiro com fração, você faz o seguinte, vai sair sempre do denominador. Quem é o denominador aqui? É 2. Multiplique pelo inteiro e junte com o numerador. Então, 2 vezes menos 2. O inteiro aqui é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 juntando com menos 1, menos 5. Então, aqui dá menos 5 meios. Tá? Vou usar o mesmo raciocínio para efetuar esta conta aqui, no segundo par de parênteses. Menos meio mais 3. Então, vamos lá, ó. Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e junto com o numerador. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Sobre 2, 5 meios. Então, ó, o y do vértice vai ser... Ora, o K aqui, o sinal do K é positivo. Eu não sei se K é positivo ou não, mas o sinal aqui é positivo. O termo do meio, o fator do meio é negativo. O fator terceiro, o fator que é o último, é positivo. Então, mais por menos dá menos, menos por mais dá menos. Multiplicar a fração, o que é que faz? Multiplica cima, cima, baixo, baixo. K vezes 5 dá 5K, 5K vezes 5 dá 25K. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, o Y do vértice é menos 25K sobre 4. E bate com a ordenada do vértice aqui, ó. Então, este item está o quê? Está certo, tá? Gabarito aí, certo. Item certo, tá bom, gente? Questão muito boa, tá? Quando o aluno não souber aquela forma fatorada, então vai complicar. E aí, a maneira aí, o meio do campo vai complicar para ele chegar a essa resposta. Vai chegar? Vai. Mas de uma maneira talvez até bem mais trabalhosa. Bom? Então vamos para a próxima questão. Chegamos à última questão deste módulo, tá? Diz o seguinte, questão muito boa. O estudo da geometria no plano cartesiano pode ser utilizado para resolver problemas visuais e práticos, como determinar áreas e proporções. O gráfico da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 é uma parábola de vértice V. Então, já estou chamando que o vértice aqui é V. E esta parábola intercepta o eixo das abscissas nos pontos C e D. Gente, isso aqui é fundamental, que quando você leia, você entenda o que a questão está dizendo. A questão está dizendo o seguinte, quando a parábola intercepta o eixo das abscissas é o eixo X. Tá? Quando ela intercepta, encontramos o que mesmo? Isso, encontramos as raízes. Então, C e D são raízes, tá? São raízes da função. Agora a pergunta é: a área do triângulo CVDE. Então, esse triângulo é formado dois vértices. Dois vértices desse triângulo são as raízes. E o outro vértice é o outro vértice do triângulo é justamente o vértice da parábola, tá? Então, cuidado para não confundir vértice do triângulo com vértice da parábola. Bom, gente, então, primeira coisa, vamos encontrar o que logo? As raízes. Ó, vamos lá? F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, eu não vou resolver, tá? A gente chegou num ponto de maturidade que para resolver uma função aí, tá? Para encontrar as raízes de uma função, você pode ter várias maneiras de resolver, completando quadrados, usando a forma de Bhaskara, fatorando, tá?
depende aí do seu gosto e da sua habilidade na matemática, tá? Então, para quem não tem muita habilidade, faz o quê? Usa a fórmula de Bhaskara, que a gente chama de fórmula resolutiva. Mas quem tem um pouquinho já de habilidade, vai resolver essa daqui, ela é muito de boa, através das relações de Girard, que é relação de soma e produto das raízes. Qual a forma da soma? Menos B sobre A. Quem é menos B? Então, menos, que é da forma, quem é B? B é menos 5. E A vale 1. Então, fica menos por menos dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. Ou seja, a soma dessas duas raízes vale quanto? Vale 5. E o produto? Produto das raízes é C sobre A. C sobre A, quem é C na função? É 6 e o A é 1. 6 dividido por 1 é 6. Então, eu estou diante de um problema em que eu quero encontrar dois números cujo produto é 6 e a soma é 5. Lembra que eu dei a dica? Ó, a gente vai sair pelo produto. Então, quais são dois números que multiplicados dão 6? Pode ser 1 e 6, pode, e pode ser 2 e 3, ou 3 e 2, tá? Tanto faz. A ordem aí não altera o valor, não. Bom, eu tenho dois possíveis pares candidatos para a resposta. O par que você vai usar é o par que justamente combina, que bate, cuja soma seja 5. Se eu pegar o par 1 e 6, que 1 vezes 6 dá 6, se eu somar 1 mais 6 dá 7. Opa, não dá. Então esse par não dá certo para mim, porque o par que eu quero encontrar, a soma tem que ser 5. Então, se a soma tem que ser 5, o único par que satisfaz aí é o par 2 e 3, ou 3 e 2. Aí depende de como você vai analisar, tá, gente? 2 e 3, 3 e 2 é a mesma coisa. Então, já sei aqui, já me garante que x1 é 2 e x2 é 3. Tranquilo? Bom, vamos lá agora encontrar o quê? Encontrar as coordenadas do vértice. O que me interessa para cá? Será que é o y do vértice, o x do vértice? E aí, gente, o que vocês acham? Vou fazer só um esboço aqui, depois eu vou apagar. Ó. Eu tenho as raízes 2 e 3, com cavidade voltada para onde? Para cima. Com cavidade voltada para cima. Aqui é o vértice, tá? Aqui é o vértice. O vértice é o menor ponto, o ponto mais baixo dessa parábola. E eu quero, na realidade, gente, eu até vou mudar de cor aqui, eu quero a área formada pelo triângulo C, vamos supor que aqui seja C, aqui D, aqui é V. C, D, V. Quero isso aqui, ó. Eu quero a área desse triângulo. Então, o que me interessa para cá? O que é que vocês acham? É o x do vértice ou o y do vértice? Então, vamos lá. O que interessa para a gente é o seguinte: vamos pensar no x do vértice? Para encontrar o x do vértice, eu venho para cá. Ó. Bom, se eu colocar esse valor aqui, os três pontos estão alinhados. Então, se os pontos estão alinhados, eles não formam um triângulo. Correto? Então, o que me interessa aqui, gente, ó, o que me interessa aqui é o y do vértice, tá bom? É o y do vértice. Aí você vai dizer, mas professor, por que o y do vértice? Eu não me convenci, não. Gente, isso aqui não é a altura do triângulo, não é? Essa altura coincide com o y do vértice. Ó. O y do vértice está aqui, essa altura aqui é a mesma dessa. Então, eu vou à procura não do x do vértice, eu vou à procura de quem? Do y do vértice, tá bom? Então, eu vou apagar, aqui vou mudar logo a caneta, voltar para a cor original, e vou apagar esse esboço, já que a gente já sabe, então eu vou correr agora à procura do y do vértice, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer essa questão? Bom, essa questão, já que é a última, eu vou fazer usando a fórmula, tá? Me rendi usando a fórmula. Bom, para encontrar o y do vértice aqui é bem mais fácil. Lembra que eu falei que o y do... Aliás,
Perdão, o y não, o x do vértice. Para encontrar o x do vértice, se você já tem as raízes, é bem fácil, gente. O que é que você faz? O x do vértice é a média aritmética, é o ponto do meio entre as raízes. Se as raízes são 2 e 3, o ponto do meio, o ponto médio entre 2 e 3, você soma 2 mais 3 dá 5 e divide por 2 dá 2,5. Tá? Então, o x do vértice é 2,5. Depois que encontrasse o x do vértice, você ia encontrar a imagem dele lá na função, encontraria o y do vértice. Tá? Não vou fazer por esse caminho. Tá? Vou fazer pelo caminho que a gente não resolveu nenhum até agora. Para você não dizer, professor, você deu aula desse assunto, mas não resolveu nenhuma questão usando a fórmula. Então, vou fazer agora, já que é a última questão deste módulo. Então, vamos lá. No cantinho aqui, ó, vamos lá encontrar o delta, tá? Quem é o delta? Né? B ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual. Quem é B? B é menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 6. Então, ó, delta igual menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, e 25 menos 24 dá 1. O delta vale 1. Então, agora, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos delta, delta é 1, dividido por 4a. 4 vezes o a, aqui é 1. Então, fica menos 1, 4 vezes 1, 4, ou seja, o y do vértice é menos 1 quarto. Ou seja, aquela altura, tá, gente? Aquela altura que eu tinha colocado no esboço tem tamanho 1 quarto. Porque a altura, gente, aí você não vai, como é uma distância, você não vai considerar sinal, tá? Você vai considerar só o valor em módulo. Então, ó, a altura do triângulo é o módulo do y do vértice, que vai ser módulo de menos 1 quarto, que dá 1 quarto. Bom, vamos lá? Área de um triângulo. Como é que faz a área de um triângulo? Bom, aqui você pode usar seus conhecimentos da geometria básica, geometria plana, área de triângulo, base vezes altura dividido por 2, ou usar seus conhecimentos na geometria analítica, né? Você tem os pontos das raízes e tem o ponto do vértice, então você vai, aplica lá e usa aquela história de a área de um triângulo vai ser a metade daquele determinante dividido por 2. Mas vamos usar aqui o nosso conhecimento em geometria plana, tá? Parte básica. Gente, vamos lá? Eu vou fazer só um esboço aqui, vou trazer esse esboço para vocês aqui, ó. A gente tinha, deixa eu fazer de outra cor aqui. A gente tinha aqui, deixa eu mudar aqui. Ó, a gente tinha, vou fazer aqui, as raízes 2, 3, e aqui a altura do triângulo, né? Ó, essa altura vale 1 quarto. Gente, presta atenção. Quanto mede a base desse triângulo? A base na distância entre 2 e 3, no eixo do x, a distância entre 2 e 3 é 1. Ou seja, você pega o maior menos o menor. Então vai ser, vou mudar aqui a cor, base vezes altura dividido por 2. Base. Base é a distância do 2 para o 3. Quanto mede essa distância de 2 para o 3? Faz isso. 3 menos 2, 1. Vezes a altura. A altura é justamente o y do vértice que a gente tem encontrado. 1 quarto dividido por 2. Ó, 1 vezes 1 quarto dá 1 quarto. Dividido por 2. Então, a área do triângulo é... Gente, nós estamos aqui diante de uma divisão de fração. O que é que faz? Repete a primeira, que é 1 quarto, e multiplica pelo inverso da segunda. Deixa eu tirar essa multiplicação, botar só o pontinho. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o segundo número? Né? 2 sobre 1. Quem é o inverso? 1 sobre 2.
Fazendo multiplicação de fração cima, cima, baixo, baixo, vamos encontrar 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, a área desse triângulo, formado pelos pontos das raízes e o vértice, vale 1/8. E 1/8 a gente encontra na alternativa B. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, terminamos o módulo de número 6. Vamos agora para o módulo de número 7, tá? Valeu!